Salmo 125, 1, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. O 2 diz assim: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Glória a Deus, você pode se assentar. O tema da mensagem é o Monte Sião. Monte Sião, nós vamos falar sobre este monte nessa noite. Meus irmãos, e esse texto nos fala sobre confiança, confiarmos em Deus, termos a nossa confiança depositada em Deus. E confiar em Deus, isto nos torna mais firmes diante das circunstâncias, das dificuldades do dia a dia, daquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E isso nos torna diferentes de pessoas que não têm confiança em Deus. As pessoas que não têm confiança em Deus entram em desespero, elas entram em pânico, mas nós que temos o nosso Deus, nós temos esta confiança, esta firme certeza que Deus está ao nosso lado, nos ajudando a qualquer momento e sob qualquer circunstância. Aleluia. Meus irmãos, e é verdade que nós vivemos num mundo onde tudo parece instável. Você olha para a política está instável. Você olha para as finanças do país, ela está instável. Você olha para a moral do país, há instabilidade. Para todos os campos, você olha para a igreja, num modo geral, existe uma instabilidade dentro da igreja, e assim por diante, em todos os meios e todas as camadas da sociedade, existe esta insegurança. As pessoas mudam, as situações mudam, portas se abrem, portas se fecham, as notícias mudam a todos os dias, a todos os instantes. Tem até uma rádio que tem um jargão, que ela diz, né, a cada 20 minutos tudo pode mudar, né? E eu falo que é menos, né? Menos que 20 minutos, tudo pode mudar no mundo, né? No mundo que nós estamos vivendo, né? Mas o salmista nos apresenta uma verdade muito poderosa para nós, uma verdade real e poderosa. E o texto que nós lemos: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Glória a Deus, aleluia. Observe que o texto não diz: aqueles que confiam no Senhor não terão problemas, não passarão por aflições, não passarão por lutas. Mas o texto diz assim, que aqueles que confiam no Senhor, aleluia, não serão abalados, aleluia, não serão abalados pelos problemas, não serão abalados pelas notícias, não serão abalados por nada, porque a nossa confiança não está em nada que está neste mundo, mas está baseada no nosso Deus, aleluia, Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. A nossa segurança não está na ausência de tempestades, mas está na presença de Deus, aleluia, glória a Deus. E quando eu estava fazendo este texto, montando essa mensagem, eu me lembrei daquela parábola que diz assim, que alguém construiu uma casa sobre a areia, e logo veio a tempestade, logo veio a chuva, logo veio o vento e destruiu aquela casa. Mas outra pessoa construiu a sua casa em cima de uma rocha, aleluia. Vieram os ventos, vieram as tempestades, vieram as chuvas, veio tudo que era sobre aquela casa, mas ela permaneceu em pé, porque ela estava firmada na rocha, aleluia. Assim somos eu e você, glória a Deus. Quando o homem não tem a sua fé, a sua confiança baseada em Deus, qualquer problema leva
qualquer enxurrada leva aquela pessoa, leva para o abismo, leva para o buraco, leva para a depressão, leva para a ansiedade, leva para todas as coisas, para as doenças. Mas quando nós nos baseamos, nós firmamos o nosso pé sobre a rocha que é Cristo Jesus, aleluia, os ventos continuam vindo, as tempestades continuam soprando, tudo continua acontecendo ao nosso derredor, mas não seremos atingidos, não seremos abalados, aleluia, porque é Deus que nos sustenta, aleluia, Ele nos sustenta, glória a Deus. É igual o Monte Sião, o monte está lá, guerras vieram, chuvas vieram, tempestades vieram, tremores de terra vieram, e o Monte Sião continua lá até hoje, desde que foi criado, está lá inabalável, aleluia. Assim deve ser a minha e a sua fé em Deus, aleluia. Confiar no Senhor é escolher aonde colocar a nossa segurança. O salmista não diz simplesmente os que acreditam no Senhor, mas ele diz os que confiam no Senhor. Há uma diferença bem grande, porque muitas pessoas dizem que acreditam em Deus. Eu acredito que Deus existe, eu acredito que Deus é isso, que Deus é amor, que Deus é aquilo outro, mas confiar no Senhor é diferente, aleluia. Confiar no Senhor é depositar todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, todos os nossos medos, tudo aquilo que nós não podemos controlar, nós entregamos ao Senhor e Ele toma cuidado de todas as coisas para nós, aleluia, glória a Deus. Os que confiam no Senhor é colocar o peso da nossa vida nas mãos dEle, aleluia, glória a Deus. Quantas vezes nós já repetimos isso? Que a nossa capacidade, ela falha. Nós criamos planos. Eu vou fazer isso, eu vou escapar por aqui, eu vou fazer aquilo outro, mas dá errado. Porque nós planejamos muitas vezes, mas nós não somos onipotentes, nem onipresentes, nem oniscientes como nosso Deus é. E nós falhamos nos nossos planos. Se nós confiarmos no nosso dinheiro, uma hora ele acaba. Se nós confiarmos nas pessoas, uma hora ou outra nós vamos ser traídos, abandonados. Na nossa experiência, nós podemos ser insuficientes. Nas oportunidades, elas poderão parar de aparecer, as oportunidades para nós. Naquilo que conseguimos enxergar, porque a nossa visão é limitada. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso, aleluia. Ele tem todo o poder, aleluia. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas, porque Ele é onisciente, e Ele sabe o nosso futuro. Por isso a melhor coisa que eu e você fazemos é entregar tudo nas mãos dEle e descansar, porque Ele tem cuidado de nós, aleluia, glória a Deus, aleluia. Todas as coisas podem mudar, mas Deus não muda, Ele não mudará, aleluia. Por isso nossa confiança precisa estar nele, permanentemente. Quando tudo ao nosso redor muda, Ele vai continuar fiel, aleluia. Aonde eu e você temos colocado a nossa confiança? Temos realmente confiado em Deus? Ou só falamos da boca para fora? Confiar em Deus, aleluia, tem uma grande diferença. Eu acredito, eu sei que todos nós que estamos aqui, confiamos no nosso Deus de verdade, aleluia, e temos entregado tudo a Ele, glória a Deus. Quem confia no Senhor pode até sofrer algumas avarias, mas não será destruído de maneira nenhuma, aleluia. O texto diz que é como o Monte Sião que não se abala. Muitas vezes nós realmente sofremos algumas coisas. Eu mesmo, por esses dias eu estou com uma dor e uma infecção num tendão aqui do pé que está me impedindo de caminhar perfeitamente. E tive que passar a base de injeção esses dias atrás, porque era muita dor. Mas isso não me abala, porque eu sei que tem um Deus, aleluia, que pode me curar, aleluia, que pode arrancar essa dor de uma hora para outra, aleluia, e me fazer perfeito novamente, aleluia. São só uns momentos, eu estou passando simplesmente por uma provação,
Mas isso não me abala jamais. Agora eu vou parar de pregar, eu vou parar de falar de Deus, vou parar de testemunhar, porque olha aí, olha a situação do meu pé, não estou podendo nem andar direito. Não, nada disso. Nós confiamos um Deus que tudo pode. Aleluia. Sofremos várias coisas aqui nesse mundo, porque nós estamos nesse mundo. E sofremos a pressão deste mundo, sofremos aquilo que o mundo traz de mal com ele próprio sobre as nossas vidas, mas um dia tudo isso cessará, aleluia, porque nós não estamos firmados aqui no que acontecerá nesse mundo, mas aguardando um chamado especial, aleluia, e tendo certeza que de repente até, se não sarar essa dor no meu pé aqui, Jesus Cristo vai voltar e tudo será perfeito lá na glória, e nós estaremos com Ele para todos sempre, aleluia. Esse é o nosso conforto, nosso consolo. É como o monte de Sião que não se abala. O monte Sião representa estabilidade. Anos e anos e anos já se passaram. Todos os desafios, aquele monte sofreu, mas ele continua lá intacto, da maneira que ele foi criado. Imaginem uma árvore durante uma tempestade, o vento sopra, os galhos se movimentam. É igual a palmeira, né? A palmeira é a árvore mais forte que existe no sentido de aguentar tempestade. Ela chega a se dobrar, a se curvar, que os seus galhos chegam a tocar o chão, mas passou o vento, ela volta ao seu estado original, aleluia, e continua em pé lá, aleluia. Tem até um hino que diz, né? Sobre a palmeira, o vento veio a 1000 por hora, quase me arrancou, mas aleluia, passou o vento, eu me levantei novamente. Isto é confiança no Senhor, aleluia. Assim deve ser a nossa vida espiritual. Crises, existem crises existenciais. Quem nós somos? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? O que Deus quer na minha vida? Isso são crises existenciais. Crises na família, crises no casamento, crises financeiras, crises espirituais, crises físicas. Perdemos algumas coisas, às vezes portas se fecham, nós vivemos momentos de espera, de lutas, de dificuldades, momentos que nós nem entendemos o que Deus está fazendo, mas existe uma diferença, aleluia, passar por uma luta e ser vencido pela luta, ou passar por uma luta e ter a certeza que do outro lado, Deus está nos esperando, aleluia, glória a Deus, com a bandeira da vitória, aleluia, para depositar nas nossas mãos e dizer, meu filho, você passou, minha filha, você foi vencedora, aleluia, tome aqui, a vitória é tua, aleluia, glória a Deus, aleluia. A tempestade pode até mexer com aquilo que está ao nosso redor, mas não pode determinar aquilo que está dentro de nós, não pode arrancar a nossa fé, a nossa crença em Deus. Quem tem raízes em Deus, permanece, aleluia, permanece. Deus segura firme na minha mão, na sua mão, meu irmão, minha irmã. Ele nos sustenta de verdade, aleluia. Ele nos guarda, mesmo quando nós nem imaginamos que Ele está nos guardando. Quantos livramentos de acidente, quantos livramentos de roubo, quantos livramentos de assalto, quantos livramentos de tantas coisas, de tantas maldades. Nós nem percebemos, nós nem sabemos, porque Deus nos livrou, aleluia. Algumas delas são visíveis, mas a maioria delas nós nem vemos, e Deus está livrando, guardando e protegendo e nos sustentando, aleluia. Ele é aquele que nos ajuda, aleluia. Ele é aquele que diz assim, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a nossa firmeza não está no tamanho da nossa fé, mas na grandeza do Deus que nós confiamos. Porque às vezes nós pensamos, minha fé é tão pequenininha, mas a Bíblia diz assim, que aquele que tiver, quem conhece grão de mostarda, né? Se eu tivesse com um grão de mostarda aqui, ninguém nem veria aqui o grão de mostarda nos meus dedos aqui, de tão pequeno que ele é. E a Bíblia diz assim, que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer a este monte,
Levante-se daqui e vai até ali, aleluia. Está dizendo e significando para os nossos problemas, aleluia, para que nós tenhamos fé, glória a Deus, e que esta fé, mesmo que pareça pequena, aleluia, e Deus, Ele se torna grande, aleluia, na nossa vida, porque nós confiamos nele, é isso que se trata, aleluia. A questão não é o tamanho da nossa fé, a pergunta é em quem nós temos confiado, aleluia. E tem um comparativo aqui que dá para entender muito bem o que acontece com a nossa fé. Uma pequenina chave pode abrir uma grande porta, não é assim? A chave não precisa ser do tamanho da porta, mas uma pequena chave desse tamanho abre um grande portal, uma grande porta. Assim é a nossa fé, a minha e a tua fé, aleluia. A nossa fé pode abrir uma grande porta da vitória nessa noite. Você crê, acredita? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus é conosco, aleluia. Uma pequena chave pode abrir uma grande porta, porque o poder não está no tamanho da chave, mas naquilo que ela consegue abrir, naquilo que ela consegue acessar. Glória a Deus, glória a Jesus. Nossa confiança pode parecer pequena, mas quando ela está depositada em Deus, ela se torna grande, aleluia. Encontramos força para continuar, aleluia, porque nós sabemos que Deus fará, aleluia. Glória a Deus, Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso esconderijo, o nosso braço forte. Ele é o general de guerra que nunca perdeu batalhas, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Está comigo, está contigo, está conosco, aleluia. E Ele é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Aleluia, glória a Deus. Quem confia no Senhor aprende a permanecer. A palavra do Senhor diz assim, no final do versículo nós lemos: são como os montes de Sião que permanecem para sempre. Aleluia. Existe essa palavra tão importante que é permanecer. A fé verdadeira não é demonstrada apenas quando tudo vai bem, quando tudo corre bem, mas ela aparece quando nós não entendemos o que está acontecendo. E é fácil dizer, Deus é bom, quando nós recebemos uma bênção, mas confiança verdadeira é quando nós continuamos confiando nele, enquanto nós estamos esperando ele responder. Aleluia. A espera é o tempo mais longo que nós vivemos, desde que começa a nossa guerra, que começa a nossa luta, que começa a nossa batalha. Tem o começo, tem o fim. Este meio todo é uma espera que muitas vezes exige de nós uma paciência, exige de nós crermos, esperarmos, confiarmos em Deus verdadeiramente. Porque Deus continua sendo Deus, mesmo quando às vezes não há resposta. O silêncio de Deus não significa que Ele não te ouviu, e nem que Ele não tem tempo para estar contigo, ou o momento exato da resposta, mas antes disso será suficiente, porque Deus, Ele não tarda, Ele não se adianta, Ele vem na hora exata, na hora certa do nosso milagre. Aí sim nós entendemos todas as coisas. Muitas vezes a gente quer adiantar o processo, mas às vezes não é época, não é tempo. Aleluia. Muitas vezes também não adianta tardar também, né? Porque demorou tempo demais, passou a época, passou o tempo. Mas quando Deus vem com a resposta na nossa vida, nós entendemos, Senhor, o Senhor é perfeito, é o tempo exato, é a hora exata de eu receber o milagre, aleluia, de eu receber a porta aberta, de eu receber a resposta, aleluia. Deus, meus irmãos, continua conosco, mesmo quando nós não entendemos nada. A confiança nos ensina a permanecer esperando o momento exato da resposta e trilhando o caminho escolhido por Deus para a nossa vida. Deus, Ele não prometeu que não haveria ventos nem tempestades,
mas Ele prometeu uma coisa, que estaria conosco a todo tempo, a todo instante. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo tempestades. O problema às vezes pode estar na família, nas finanças, às vezes os sonhos que nós não alcançamos ainda, pode estar de repente no nosso ministério, pode estar dentro do nosso coração, mas o Salmo diz assim, que os que confiam no Senhor, aleluia, serão como um monte que não se abala. A tempestade não define o nosso destino. O vento sopra contra o monte Sião, a tempestade vem contra ele. As demais intempéries, mas por séculos e séculos, ele continua da mesma maneira. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia, os que confiam no Senhor, glória a Deus, mesmo que as circunstâncias mudem, continuamos firmes, porque Deus permanece o mesmo. As pessoas podem ir embora, podem nos decepcionar, mas Deus permanece o mesmo. Os recursos podem falhar na nossa vida, mas Deus permanece o mesmo. As portas podem se fechar ou se abrir, Deus permanece o mesmo. E se Deus permanece, nós permaneceremos também, sempre agarrados em suas promessas, confiando em todo o seu cuidado sobre nós, crendo que todas as suas promessas se cumprirão. E nós poderemos sempre citar o texto que diz, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Onde está a minha? Onde está a sua? Onde está a nossa confiança? Salmo 125:1 nos apresenta este monte firme diante de todas as circunstâncias. Assim deve ser a nossa vida, aleluia, estar sempre firmes, nunca... Hoje eu e a Liliane tivemos uma experiência interessante, e agora eu me lembrei aqui, nem tinha pensado em falar isso, porque isso foi depois que a mensagem eu já tinha escrito. Mas nós fomos almoçar em um determinado lugar, e tinha uma pessoa trabalhando ali naquele lugar, e eu olhei para aquele moço, e falei, esse moço é crente. E daqui a pouco ele chegou ali, nós estávamos almoçando, né? Ele chegou, tudo bem com vocês? Tudo certinho aqui na mesa aqui? Eu falei, está tudo certo, está tudo bem. Você é crente, né? Ele falou assim, eu sou, mas faz 3 meses que eu não vou na igreja. Daí eu falei, então foi por isso que Deus me despertou, né? Para falar com você, né? Daí a Liliane já aproveitou, a Liliane já é mais afiada do que eu, né? Você tem que ir, rapaz, para a igreja, tem que voltar para a igreja lá, né? Mas o trabalho, né? Eu estou trabalhando demais. Não, deixa aí um pouquinho do seu trabalho e volta para a igreja, que a igreja é mais importante, né? Aleluia. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar que nada venha atrapalhar, obstruir a nossa fé, estar entre a nossa fé e a nossa confiança em Deus e os problemas da vida. Veja aquele moço, ao invés de ele buscar a Deus, Senhor, o dinheiro que eu estou ganhando aqui não está suficiente, o Senhor abre uma outra porta, o Senhor dá um outro jeito, não, ele deixou de ir para a igreja para trabalhar dobrado, né? Isso não é confiar em Deus, isso não é ter fé em Deus, isso não é depositar toda a sua fé em Deus, ele está depositando a fé dele nos braços dele, na força dele, dizendo, olha, se eu trabalhar dobrado, eu vou dar conta de pagar as minhas contas. Mas isso, meus irmãos, não é ser monte de Sião, não é ser monte firme, não é ser monte inabalável. Esta deve ser a nossa vida, meus irmãos. Nós confiarmos piamente que Deus entrará com providências para nós. Aleluia. Isso é ser como o monte Sião. Essa deve ser a nossa vida. Porque nós não somos fortes o suficientes, porque nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, nós não temos as respostas do que será, do que acontecerá no futuro. Por isso nós confiamos no Senhor, aleluia, porque Ele tudo pode, Ele tem a força que nós não temos, Ele sabe o futuro que nós não sabemos, Ele tem as respostas que nós não temos, aleluia. E hoje Deus está nos conclamando, nos chamando para nós lançarmos todo o nosso medo fora,
toda a nossa desconfiança fora, toda a nossa ansiedade fora, toda a nossa dúvida fora, toda a nossa instabilidade fora, e confiarmos nele 100%. Aleluia. Talvez não, certeza que nós não saibamos o que vai acontecer amanhã. Nem o que vai acontecer com cada um de nós, nada. Nós não conseguimos prever isso. Mas quem confia em Deus não precisa saber o futuro, não precisa conhecer o caminho inteiro, precisa apenas confiar naquele que conhece o caminho e que nos toma pela mão e nos leva até a nossa vitória. Aleluia. Nós estamos confiando em Deus ou tentando controlar aquilo que somente Deus pode controlar por nós? Hoje nós podemos entregar novamente a nossa vida e declarar que o Senhor é aquele que sabe todas as coisas e que nós confiaremos nele. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como um monte do Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aí diz o versículo 2 que nós lemos: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos confiar nele, vamos confiar na sua voz, vamos confiar no seu braço forte, vamos confiar na sua orientação, vamos confiar nele em todos os sentidos. Eu tenho certeza que haverão testemunhos aqui de bênçãos, de vitórias e daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Ele é um Deus de vitórias, Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus que realmente tem prazer em estender a mão, tem prazer em nos auxiliar, tem prazer em nos ajudar, tem prazer em estar nos conduzindo até a nossa vitória. Aleluia. Como nós sempre falamos aqui, Ele não quer nos ver prostrados, tristes, abatidos, feridos, mas Ele quer nos ver alegres e vitoriosos. Aleluia. Eu sempre gosto de citar isso, né? Todas as vezes eu cito isso. Nós já podemos viver um pedacinho do céu aqui na terra. Essa é a vantagem daqueles que conhecem a Jesus. Essa é a vantagem daqueles que servem a Jesus. Essa é a vantagem daqueles que caminham com Jesus. Glória a Deus, que nós já podemos, quando o mundo se descabela, quando o mundo não vê solução, não vê saída, nós estamos alegres, confiando em Deus. Aleluia, porque nós vemos a mão dele sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E daí nós podemos citar aquele texto, que nós andaremos de vitória em vitória, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé, você vai colocar alguma situação